Vamos lá, meus amigos, dando continuidade no nosso estudo. Nós estamos no O Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos finalizando esse primeiro item, que é o prelúdio da volta, né? São aqueles momentos finais que o espírito, então, vivencia no mundo espiritual antes da sua reencarnação. Nós estamos na pergunta número 341 e nós vamos a ela então. Bom dia, Dudu. Nós vimos no nosso último encontro, só para lembrarmos, nos nossos dois últimos encontros, nós pegamos algumas passagens do livro Missionários da Luz, em que André Luiz, visitando ali, né, o departamento específico para a preparação dos corpos que serão utilizados pelos espíritos para a reencarnação, nós vimos ali algumas descrições que ele trouxe, vimos também algumas experiências que espíritos amigos ali estavam vivenciando, alguns mais desenvolvidos, outros nem tanto, mas tivemos ali a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre como acontece nessa preparação no mundo espiritual. Claro que na época em que os espíritos responderam a essas questões, eles procuraram ser os mais objetivos possível, né? Então aqui nós vimos, por exemplo, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente do gênero da vida que lhe sirva de prova, na questão 335. Eles responderam aqui em algumas poucas linhas, sendo aqui, né, tentando ser o mais objetivos possível, mas quando a gente estuda André Luiz, em que ele vai trazendo para nós ali alguns detalhes do mundo espiritual, né, bom dia, Marião, nós vimos ali que dois estudos que nós fizemos foram bastante detalhados, né? No tamanho do texto que nós pegamos. Claro que ele foi trazendo ali todos os diálogos, ele foi trazendo os encontros, os relatos e tudo mais, mas foi suficiente para que a gente tivesse uma ideia mais abrangente, né, do que acontece no mundo espiritual nesses momentos de preparação. Então, nós vimos aqui também na questão 340, que foi a última que nós vimos, se é solene para o espírito o instante da sua encarnação. Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? E aí nós vimos aqui que os espíritos trouxeram, né, uma pequena comparação. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Aqui é uma pergunta também, uma resposta também, que ela foi bastante simplificada e ela trouxe ali essa pequena ilustração, mas que acaba, né, fazendo com que a nossa imaginação percorra por caminhos diversos, né, para tentar imaginar o que se passa com o espírito nesse momento. E aí então a gente lembrou, né, também ali do livro Nosso Lar, em que André Luiz comentava sobre a Dona Laura, né, a Dona Laura, que era mãe do Lísias, que se preparava para a encarnação. E, claro, a gente viu, naquela experiência que foi relatada, todo o contexto em que ela reencarnaria para reencontros. A própria mãe de André Luiz também reencarnaria com objetivos, nós conhecemos os objetivos, vimos o contexto, vimos ali a despedida, que nós veremos aqui mais adiante, que os espíritos falaram sobre isso, e Miriam Mendes também comenta, né? Então tivemos a oportunidade de ver ali a solenidade, o quão importante é para o espírito essa despedida da sua vida como desencarnado, para iniciar a sua jornada no mundo físico, né? E aqui os espíritos trouxeram, de acordo com a resposta, até uma visão um pouco tensa para nós, né? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar, né? Então, trouxe assim até aquele medo, né? Mas na verdade, os espíritos ali, com a orientação dos instrutores, as escolhas
que o espírito faz, as suas potencialidades que foram desenvolvidas, tudo isso, né, são elementos que entram nessa grande equação que ele vai resolvendo, né, no decorrer da sua preparação. Então aqui na questão 341, pergunta aqui Kardec: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Né? Então, sendo o mundo de provas e expiações, a gente não pode deixar de considerar esse cenário em que nós vivemos, em que geralmente nós trazemos débitos do passado. Nessa programação nós temos a perspectiva do acerto, mas claro, né, contando com a nossa disposição no mundo espiritual, mas sabendo também das dificuldades em que nós mesmos criaremos pela mudança do nosso modo de pensar quando encarnados, porque as experiências da vida vão nos provocando, nos estimulando para diversas situações e escolhas que eventualmente podem nos desviar do caminho que nós escolhemos. E mais do que isso, quando nós temos a nossa encarnação envolvida e conectada com as encarnações de outras pessoas, já vemos também que não depende de nós apenas, né? Nós fazemos ali a nossa parte, mas depende do outro também ali fazer a parte dele. Então, todas essas incertezas certamente geram para o espírito que se prepara, como aconteceu com todos nós, e como acontece hoje com os espíritos que estão também nessa preparação, na iminência de uma nova encarnação, né, gerar essa expectativa, mas ao mesmo tempo em que a ansiedade chega, nós temos também aqueles que nos ajudam, trazendo para nós, né, o fortalecimento, o equilíbrio. Nós vimos recentemente, nos fins de semana, nos 2 últimos fins de semana, o Enem acontecendo aqui no Brasil, né? Então estamos aqui no começo de novembro de 2024, e aí então vimos aqueles jovens com toda aquela ansiedade, com toda aquela expectativa, afinal para muitos ali é um momento decisivo para a carreira que eles vão escolher, para as universidades onde eles se inscreveram, para os cursos, enfim, né, muita coisa, ainda mais nessa fase da juventude, em que tudo para nós ali são incertezas. Então nós vimos ali a ansiedade predominando, né, os meios de comunicação de modo geral, mostrando para nós, registrando esses momentos, e ao mesmo tempo também trazendo ali todo o trabalho que é feito por instituições, por famílias, por amigos, por igrejas, né? Teve até um caso que mostrou um grupo de evangélicos, né, em que a igreja toda estava dando suporte para os jovens que eram vinculados a ela, esse suporte espiritual. Então a gente vê assim que apesar do momento ser um momento de grande expectativa, ao mesmo tempo nós temos também para aqueles espíritos que primeiro têm o merecimento, né? Começa por aí. Segundo, pelas relações que eles estabelecem no mundo espiritual. Então, de acordo com o meio onde ele se encontra, ele acaba também sendo sustentado, apesar das ansiedades e expectativas que são geradas, né? Então, claro que o espírito vai iniciar uma jornada, é uma jornada que nós sabemos que é difícil, afinal de contas, o espírito sai de um ambiente onde ele desfruta da sua liberdade espiritual e depois ele vem para o mundo físico e entra nesse ambiente de tantas restrições, que é o mundo material, que é o corpo físico onde ele vai se encontrar. Então, por isso, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme o suporte. Nós vamos aqui para Miramês, que vai trazer para nós uma pequena orientação sobre esse momento, inquietação da alma. E ele vai dizer o seguinte: a ansiedade da alma no momento da reencarnação geralmente é enorme. Ela não tem certeza da sua vitória nas lutas que se destinou a travar. Contudo, se o espírito tem fé em Deus e conhece os ensinamentos de Jesus, a força da confiança ir-lhe-á garantir a esperança.
bem sabemos o que passa o espírito reencarnado com a prova de ser um ranceniano que, em muitos casos, é abandonado pelos próprios familiares. É muito duro o desprezo, e esse desprezo avança e atinge a sociedade. Mesmo nos dias atuais, quando a medicina oficial os está liberando para que convivam com a família, ainda falta o exemplo de irmãos desses que sofrem na carne um passado drenador, que derrama no corpo as vibrações criadas por eles mesmos em eras remotas. Onde nos encontramos, aqui primeiro ele deu um exemplo, no caso do ranceniano, por exemplo. Então depende muito do tipo de prova que o espírito vai vivenciar. E aí nós vamos lembrar, a prova. Prova, a gente lembra sempre que as provas, esse nome provas, nada mais são do que testes de caráter. E esses testes de caráter serão aplicados para os espíritos, para todos nós, em ambientes que, claro, vão fazer com que essas experiências sejam o mais favorável possível. Então, por que isso tudo? Porque o proveito que o espírito vai tirar vai ser exatamente daquilo que ele foi exigido. Então, muitas vezes, nós vimos isso lá no começo não, em alguns capítulos anteriores, nas provas que o espírito escolhe, a gente tem aquela ideia de que, entre aspas, malandramente, o espírito vai escolher aquelas experiências que são mais leves. Ele vai dizer assim, bom, o que importa para mim são a quantidade de encarnações que eu vou vivenciar, e não as conquistas que eu vou alcançar. Então, que nessa próxima encarnação, que ela seja leve, que ela seja light, aí eu volto para o mundo espiritual, com aquela sensação de dever cumprido, de grande satisfação. Mas grande satisfação pelo que exatamente que foi realizado? Apenas por ter suportado uma existência sem que ele tenha sido testado nas suas fraquezas, nas suas tendências e tudo mais? Então, nesse caso, nós temos que nessas escolhas, essas provas de caráter que nós escolhemos vão testar exatamente a nossa resistência moral, a nossa disposição, a nossa determinação, a nossa fé, para que essa experiência seja para nós realmente fortalecedora dentro do nosso processo evolutivo. Então aqui ele trouxe para nós o ranceniano, em que, por exemplo, uma experiência extremamente difícil, em que ele vai sofrer não apenas as dores da própria experiência, da doença em si, mas ele vai também sofrer o preconceito do meio social, o abandono, as dificuldades, o isolamento, como tantas outras experiências que nós encontramos pelo mundo afora. Cada um vivendo em experiências diferentes. Agora há pouco, por exemplo, eu estava vendo aqui, me atualizando com as notícias do dia, e me apareceu uma foto de uma mulher enterrada até a altura dos ombros, onde ela estava sendo apedrejada num país islâmico, lá no Oriente Médio, pelo fato de ter ali cometido uma infração dentro das leis morais. Ela não tem doença nenhuma, mas o fato dela ser mulher e reencarnar num ambiente como aquele já é para ela um grande teste de caráter, em que ela vai ter que se submeter a tudo aquilo que aquele ambiente vai oferecer para ela. Então tem desde as provas mais difíceis, como também das outras provas mais difíceis em que entram as facilidades. Facilidade da riqueza, facilidade do exercício do poder, da capacidade de sedução, que isso também a gente pensa que é uma facilidade, mas que na verdade é um teste extremamente difícil, porque o espírito vai ter que resistir às suas próprias tendências, porque ele será o tempo todo assediado nas mais diversas situações. Então aqui, mais uma vez, ele trouxe para nós o caso do ranceniano, mas nós poderíamos estender para várias e várias situações, incluindo as nossas próprias experiências, que muitas vezes nós não temos nem clareza exatamente de qual é o objetivo dela. Quantas vezes nós encontramos pessoas que perguntam, olha, eu não sei qual é o sentido da minha existência. Não que a pessoa queira se autodestruir, mas ela simplesmente não sabe qual é o papel dela no mundo. Ela vai vivendo um dia depois do outro, fazendo o seu trabalho, se relacionando com a família, mas falta algo para ela entender exatamente para que direção ela vai. Ela é aquele barco que não afunda, mas é um barco que não tem destino. E isso para ela é uma grande prova. Então quer dizer, entendermos que a nossa presença aqui no mundo
traz para nós objetivos, propósitos, esse é o nosso grande desafio. E na dúvida, né, faça o seu melhor dentro daquilo que você vive. Depois deixa que, no final, no balanço final da existência, tenhamos pelo menos ali créditos por aquilo que nós fizemos, mesmo sem saber qual é o objetivo. Então há aqueles que têm provas difíceis e há aqueles que têm provas que são, a princípio, sutis, que nós não conseguimos ainda vislumbrar qual é o sentido de tudo isso que nós estamos vivendo. Alguém, por exemplo, que vive uma privação material, qual é o objetivo daquela prova? Alguém que vive a fartura, qual é o sentido daquela prova? Dentro de um relacionamento, dentro de circunstâncias diversas. Então, quer dizer, falta para nós, pelo fato de nós estarmos aqui encarnados, uma capacidade de compreensão de qual é o sentido de tudo isso. Até porque não é a prova em si. É a trajetória que nós tivemos até então para fazer com que aquela experiência tivesse algum valor, de acordo com aquilo que nós fomos nos transformando no decorrer da nossa existência. Então, nós podemos encontrar 3 pessoas passando por provas muito semelhantes. Porém, cada um vem de um destino diferente, em que aquela experiência vai gerar para eles ali uma determinada conquista. E para isso, então, há a necessidade de conhecer o histórico daquele espírito, conhecer ali quais são as suas necessidades mais íntimas, coisa que nesse momento nós não temos condições de fazer. Porque é aquilo que eu sempre comento, né, é muito fácil para nós olharmos para alguém que está vivendo uma prova e dizer assim, a prova dele diz respeito a isso. A pergunta é, como é que nós vamos saber se nós não sabemos nem qual é exatamente a nossa própria prova? Se nós que estamos vivendo a nossa experiência não enxergamos quais são exatamente os objetivos que nós temos que atingir, como é que nós somos capazes de olhar para alguém e dizer o que ele precisa vivenciar? Então a gente vai criando ali ideias, histórias, né, muitas vezes até extrapolando na nossa imaginação, tentando entender qual é o sentido de tudo isso. De certa forma é saudável, porque nós estamos ali colocando em prática o conhecimento que nós estamos adquirindo a respeito da existência das provas, a existência das expiações, a importância da reencarnação, o processo evolutivo. Mas é importante que nós nos contenhamos para evitar que nós vamos além do limite possível para a nossa compreensão. Porque, do contrário, a gente começa a criar ali situações que, na verdade, nós estamos imaginando situações que fogem da realidade. Mas, enfim, então ele fala para nós aqui de uma dessas experiências. Ele diz assim, onde nos encontrarmos, façamos o que pudermos pela educação de nós mesmos. Procuremos cortar as arestas daquilo que nos levou aos desatinos do passado, porque é nesse esforço de melhorar que iremos nos renovando pelo bem e salvando-nos pela caridade. Não aumentemos o nosso jugo, nem façamos pesado o nosso fardo. As inquietações do espírito para reencarnar, as ansiedades no momento de entrar na carne, bem como também para deixar o corpo físico, é a ignorância da vida espiritual e falta de maturidade da alma na disposição em que se encontra. Um homem que pretende levar um peso a determinado lugar, quando não o suporta, divide o fardo para levar de 2 ou 3 vezes. Assim também é a alma ao descer para o mundo físico, com um corpo. Se ela não suporta as provações que escolheu, ou que lhe foram impostas, ela as divide para outras vezes, qual faz o viajor comum na terra. Falamos do espírito mediano, e essa escala é muito grande, mas quando se trata de um espírito missionário, esse a tudo suporta tanto dentro da carne como fora dela, tanto pisando nas lutas com os homens, quanto no mundo dos espíritos em missões nas trevas. O sofrimento para esses espíritos de escol representa forças novas para seus caminhos. E o que o Cristo deseja dos seus discípulos novos, nos caminhos do mundo, que eles se esforçam, que eles se fortaleçam na fé renovada mostrada pela doutrina dos Espíritos, e nela bebam a água da vida para a vida com Deus. Pensemos na fé, estudemos todos os meios lícitos para conquistá-la. Meditemos o quanto for necessário
na arregimentação dessa confiança, na certeza de que a fé, que pode encarar face a face a razão, nos leva à esperança divina, no sentido de que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja motivo de glória e de alegria, pela vida que levamos e no estímulo aos outros para viver em paz. Não nos inquietemos com os problemas que deverão surgir, como teste do que já aprendemos, se acompanharmos o Cristo nos caminhos. Se acompanharmos o Cristo, os caminhos são tortuosos, cheios de espinhos, porém são eles que irão nos mostrar o que já aprendemos na nossa renovação interior. Aqueles que ainda não despertaram para o culto do Evangelho no lar, que o façam o mais urgente possível, que eles lhes dará os meios de compreender junto à família o valor da solidariedade, da compreensão, do amor, em conjunto e da paz, para que venham a viver cada dia o que Jesus ensinou em 3 anos de lutas, compreendendo e amando as criaturas que o perseguiam e até mesmo o expulsaram pelas vias de uma cruz. Entretanto, ele venceu a humanidade. Ele venceu o mal, amando sempre os seus perseguidores de hoje. Quase todos se encontram na falange de amor, sofrendo e amando como ele e a todos os retardatários. A vida é avanço, a vida é amor. Amemos e prossigamos, que seremos um daqueles que, imitando Cristo, tornam-se um sol nos caminhos dos outros. Né? Então está aqui Miramês trazendo para nós essa mensagem de esclarecimento e ao mesmo tempo também de incentivo, né? Compreendendo ali a importância da nossa compreensão nesse momento das escolhas que nós fazemos. Angelino colocou, né, visitei várias vezes um lugar em Pernambuco, o Orancinianos, né? Pensava que eles eram tristes. Alguns sim, mas a maioria compreendiam a situação. Até brincavam. Mais difícil eram os terminais. Ficavam em lugares diferentes, né? Então uma vida bem complicada, né? Porque existe ali, né, o afastamento da família, né, as frustrações que os indivíduos vivenciam pelo fato de não poderem vivenciar aquilo que tanto gostariam, além de todas as dores e constrangimentos que a doença vai causando. Mas vai saber qual é exatamente a necessidade de cada um. Vai saber ali qual é o aprendizado que o espírito precisa tirar dessa experiência e como ele consegue tirar e se realmente ele conseguiu superar a si mesmo, vencer a si mesmo e essas provas do mundo. Né? Então isso aí não diz respeito a nós, né? Certamente os mentores espirituais, esses espíritos, saberão avaliar ali as experiências de cada um. Mas sem dúvida nenhuma, são experiências bastante difíceis, como tantas outras, né? Olhemos aí nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios e tudo mais, né? E vemos ali as provas que cada um vivencia e o modo como cada um também acaba se superando. Eu cheguei até a comentar com vocês uma vez que eu tinha ido ao shopping, né, fazendo ali um passeio, alguma coisa, comprar, alguma coisa assim. E aí então, naquela praça de alimentação, enquanto a gente interagia ali com o grupo da família, né, eu passava a observar as pessoas indo e vindo com sacolas, com crianças, com companheiros, outras pessoas sozinhas e tudo mais. E aí então, naquele momento, né, estava exatamente estudando o Livro dos Espíritos. Aí me veio aquela pergunta, né, aquela pergunta íntima e silenciosa, né? Será que essas pessoas têm noção do que elas estão fazendo aqui? Né? Claro que a gente fazia também essa pergunta a mim mesmo, né, se eu também tinha ideia das coisas, mas a gente olhava para o mundo assim e observava isso. Aí a gente vê muito isso, né, tem essas fotos ou esses vídeos que mostram assim uma câmera apontada para uma rua e aquele monte de gente indo e vindo de algum lugar, indo para algum lugar, e a pergunta é, né, será que todos ali têm noção do que estão fazendo aqui no mundo? Cada um com as suas vidas, cada um com as suas escolhas, cada um com o seu jeito de viver? Aí, compreendendo aquilo que a doutrina nos passa, certamente não tem uma noção clara de tudo isso, mas ao mesmo tempo também eles não estão completamente desconectados do mundo espiritual, já que são espíritos ali que trazem na sua intimidade
né, na sua consciência mais profunda, a noção de que são seres imortais, embora, né, na superfície eles não tenham mais essa compreensão. Ao mesmo tempo também, né, são ali inspirados, envolvidos pelos espíritos. Não falamos das relações negativas, dos processos de obsessão e influência, mas falamos da ideia do espírito encarnado, estando ali presente com o pensamento daqueles espíritos também que acompanham cada um ali presente. E essa relação entre mundo físico e mundo espiritual faz exatamente isso. Embora não tenhamos uma clareza do propósito da nossa existência aqui no mundo físico, nós não estamos abandonados e tampouco desconectados da realidade espiritual. Mas ainda assim, se nós tivéssemos mais entendimento, mais esclarecimento, que é exatamente o que se espera da nossa doutrina, né? Fazer com que esses ensinamentos cheguem a todas as pessoas, para que elas consigam, pelo menos ali, se não entender detalhadamente qual é o sentido, o propósito delas estarem encarnadas, elas pelo menos terem uma ideia de que estarem encarnadas tem um propósito. E mesmo que nós não saibamos qual é, que pelo menos façamos ali, aproveitando as oportunidades que nós temos, as experiências vivenciadas, aproveitar isso da melhor forma possível. Porque aí sim, né, vem ali a grande conquista, né, o grande louvor dessa experiência. Nós não sabemos qual é o propósito, mas ainda assim nós fizemos o melhor que poderia fazer. Esse é o grande trunfo para todos nós, né? Porque quando nós estudamos a respeito do esquecimento do passado, os espíritos dizem, né, que o esquecimento traz exatamente para nós essa liberdade de escolha. E é muito mais meritório para o espírito que, sem se lembrar das causas que o levaram a essa reencarnação, apesar disso ele conseguiu fazer o melhor que ele podia. Então ele não fez por culpa. Não, eu vou fazer certo agora porque eu lembro o que eu fiz de errado. A ideia não é essa. A ideia é, olha, eu não sei qual é o sentido, mas eu sei que eu estou aqui para fazer o melhor que eu posso. E aí então vem a conquista, depois de toda essa experiência, o espírito fazendo um balanço da sua história e percebendo ali que ele conseguiu viver da melhor forma que era possível. E essa melhor forma possível gerou para ele todos os benefícios que ele precisava para o seu progresso. Né? Então, por isso, esse é o papel da doutrina, levar esse entendimento, para fazer com que nós não vivamos acreditando que a nossa vida se resume a esse pequeno nada que nós vivemos. Esse nada de prazeres efêmeros, de prazeres imediatos, mas que nós temos um sentido que é muito maior do que tudo isso. Hoje, as religiões, de modo geral, trazem essa visão do mundo espiritual como sendo um destino de todos nós. Porém, nem sempre nós lembramos que esses destinos dependem das escolhas que nós fazemos no presente. E a doutrina traz para nós isso com bastante clareza. Então, todas as filosofias têm esse propósito. Algumas trazem com mais clareza, outras com menos clareza, o que permite, infelizmente, algumas distorções. Porque nós não sabemos exatamente qual é o sentido das coisas, né? Então a doutrina vai abrindo para nós ali as regras, né, desse grande jogo que nós estamos vivenciando. Então aqui na nossa próxima questão, Kardec coloca na 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Aqui a gente já falou mais ou menos, né? Porque, lembrando da questão 340, aqui quando Kardec pergunta se é solene para o espírito, né? Isso intimamente, como ele se sente no momento, nas vésperas da sua reencarnação. Quais são os seus sentimentos, quais são as suas ideias. Na 341, Kardec ainda perguntou aqui, nessa incerteza, o espírito sente alguma ansiedade? Nesse 342, então, já diz respeito não somente a ele, mas também daqueles que fazem parte do seu círculo social no mundo espiritual, já que todos nós vamos ali nos relacionando uns com os outros, né? Então, nesse momento de reencarnar, ele se acha acompanhado de outros espíritos? A resposta: depende da esfera a que pertença.
Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Aí então aquela explicação que nós vimos de André Luiz lá na despedida de Dona Laura e também da sua própria mãe, mostrava ali, né, que era uma reunião. Né? Eu até ia ler para vocês aqui, mas a gente ia acabar se estendendo demais, mas bem ali no finalzinho do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, nós tínhamos ali então aquela reunião em que André Luiz estava ali presente, foi convidado para conversar com Dona Laura, amigos do departamento onde ela se encontrava naquela colônia, nos trabalhos vieram se despedir, oferecerem ali os seus votos de estímulo, de confiança, aqueles mais íntimos, né, já trazendo aquele planejamento de que estarão próximos, ajudando nesse processo também. Então tudo depende muito da esfera em que o espírito se encontra. Por outro lado, saindo de Nosso Lar, nós vimos ali também outras obras, espíritos nas mais variadas condições. Vimos, por exemplo, Memórias de um Suicida, vimos ali os livros com Filomeno de Miranda, desse último que nós acompanhamos, né, O Sexo e Obsessão, em que nós tínhamos ali a presença, por exemplo, da mãe, daquela que foi a mãe do Marquês de Sade, falando que estaria ali junto dele, mas ao mesmo tempo nós vimos ali espíritos completamente sozinhos, porque eles se isolaram de tal forma que nem sequer condições de se relacionar com aqueles que foram os seus entes do passado eles se encontram. Então eles simplesmente são incorporados para viver determinadas experiências ali de acordo com suas condições. Então quer dizer, a vida que nós levamos é exatamente a vida que nós levamos. Então quer dizer, aquilo que nós vamos viver na nossa trajetória é resultado daquilo que nós construímos no decorrer da nossa história. Com quem nós nos relacionamos, como foi esse relacionamento, aqui no mundo físico e também no mundo espiritual. Foram tramas do destino também, né, Angelina? Então, foram várias obras que nós acompanhamos, né? Em que nós vimos ali espíritos naqueles que estavam determinados a reencarnar, estavam preocupados e ansiosos por essa reencarnação, para que ela trouxesse para eles a oportunidade de recomeço, de reparação, de perdão de modo geral, como aqueles que eram encaminhados muitas vezes sob resistência, que eram aqueles espíritos que tinham infelizmente criado grandes inimizades com processos obsessivos e estavam sendo encaminhados para uma reencarnação ainda cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de sentimentos desequilibrados. Então essa grande variedade que nós vamos acompanhando nesses livros pega uma pequena questão como essa, em que os espíritos respondem aqui em 3 linhas apenas. Quem são aqueles espíritos que acompanham? A pergunta é exatamente, né, quer dizer, todos são assim? E aí então nós vamos ilustrando com esses exemplos que vão chegando para nós, mostrando exatamente ali o que nós conquistamos no decorrer da nossa vida e aquilo que o espírito vai vivenciar no momento em que ele se prepara para uma nova reencarnação. Aqui Miramês ele coloca para nós afeição. É esse artigo que vai ilustrar para nós essa questão. Então ele diz assim: o espírito na hora de reencarnar pode ter muitos que o acompanham para o ingresso na vida física. Depende do plano a que pertença na escala espiritual. Se tem amigos e companheiros entrelaçados na fraternidade, eles vêm assistir ao seu ingresso no mundo material, com todo amor, ainda doando condições para o seu ânimo e sua fé, na viagem pela vida na terra, pedindo aos céus que lhe deem um destino compensador em suas lutas na nova vida. Não obstante, se fez inimigos por todos os lugares que percorreu, como acontece com muitos candidatos à reencarnação, eles também se aproximam do seu desafeto, praguejando e emitindo todas as qualidades negativas de fluidos, desejando que ele se perca cada vez mais. Claro que todos têm a proteção de Deus em todos os aspectos da vida, porém a mente atrai de acordo com o que pensa, por ser essa a lei.
Se o reencarnante não educou a sua mente nos moldes do amor e da amizade, ele não pode ter uma boa assistência, a não ser as bênçãos que são doadas a todos os que serão dadas mais a quem tem disposição para receber. Devemos procurar afeição em todos os campos de trabalho, de maneira que essas se transformem em equilíbrio no amor verdadeiro e na paz que se ilustra no trabalho digno. Todos são filhos de Deus, e ninguém é esquecido pelo amor do Pai Celestial, mas a parte que nos toca haverá de ser feita como sendo a nossa conquista espiritual. Estudemos, vigiemos e oremos para que compreendamos os deveres a respeitar ante Deus e os nossos irmãos a caminho. Procuremos limpar a mente onde estivermos e frente a qualquer um na vida que nossos esforços serão recompensados e garantidos pelas leis espirituais. Se queremos boas companhias mesmo na terra onde nos encontramos, não desdenhemos ninguém, nem os inferiores, nem os superiores, nem as plantas que nos ajudam a viver, nem os animais. Tudo vive, tudo serve, tudo se encarrega de uma tarefa na criação. Se queremos ser co-criadores na terra, façamos por onde? Se alguém nos feriu e nos sentimos feridos, é porque existe uma úlcera dentro de nossa alma a ser tratada. O que existe por dentro manifesta-se por fora. Se sofremos e achamos que é injustiça, examinemos o nosso mundo interno, que lá está a fonte de todas as investidas das trevas. As pedras preciosas que brilham e conseguem a admiração de todos foram trabalhadas pelas mãos do tempo. Somos pedras preciosas de Deus, esperando as mãos desse mesmo tempo que chamamos de progresso. E ainda mais, existem as nossas mãos que devem operar para o despertar de nós mesmos na lavoura da luz. Esforcemo-nos para aumentar a afeição em todos os caminhos que percorremos, que essa afeição se multiplicará em variadas assistências para a nossa paz de consciência. Se queremos muitos amigos visíveis e invisíveis na entrada para a vida espiritual e no momento da reencarnação, plantemos as sementes do amor por onde passamos, multiplicando a nossa amabilidade e limpando o coração de toda mágoa que possa surgir. No momento de reencarnar, sempre temos a companhia de outros espíritos. Precisamos saber quais são os tipos de espíritos que devem vir, pois eles aparecerão de acordo com os nossos sentimentos, com a vida que estamos levando no mundo dos espíritos ou na terra. Lembremo-nos daquele velho provérbio, muito conhecido: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Atraímos o que somos em qualquer lugar onde estivermos. Bom dia, Andréia. Então aqui Miramês trouxe uma mensagem muito bacana para nós, falando sobre esses diversos aspectos. Naquele momento de despedida, quando o espírito então se prepara para a sua reencarnação, quem são aqueles que vão acompanhá-lo? Quem são aqueles que serão suas companhias? Quem são aqueles que vão recebê-lo? Então nós temos ali diversas relações. E Joana, ela tem uma mensagem, uma dessas pequenas passagens que a gente sabe, mas não se lembra onde, mas ela diz assim, sempre que você olhar para trás, perceba, observe as flores que você deixou, e não os espinhos que ficaram, porque é exatamente o caminho que a gente vai construindo. E essas flores que nós vamos deixando é exatamente o resultado da construção que nós fizemos nas relações com as pessoas, na doação de nós mesmos, no esforço que nós fizemos para fazer com que a nossa vida se torne melhor, ou se tornasse melhor, a partir do momento em que nós transformamos a vida de outras pessoas. É assim que a gente conquista todas essas amizades. E nós vemos isso hoje com muita facilidade. Quando nós pensamos, quem são os espíritos que nos acompanham durante aqui a nossa trajetória, durante essa preparação para a nossa reencarnação, quem são aqueles que se despedem,
não é uma relação muito diferente daquelas que nós temos hoje. Eu me lembro do Frederico Figner, quando ele descreve para nós, lá no livro Voltei, no momento da sua desencarnação, ele fala um pouquinho sobre o seu velório. Quem eram as pessoas que estavam ali no seu velório? Eram aquelas pessoas que estavam ali apenas por uma questão social? Eram aqueles que de fato estavam ali vinculados pelo coração, vinculados pelo afeto? Eram aqueles que estavam ali presentes no mundo espiritual, como curiosos, outros zombadores, mas muitos amigos ali presentes também? Então isso mostra para nós que essa relação que existe no mundo espiritual, que é algo que nós estamos agora começando a compreender, porque de um modo geral as pessoas vinculadas a alguma escola religiosa olham para o mundo espiritual como sendo eu aqui agora, Deus me esperando do outro lado e eu indo para algum lugar. Quando a doutrina traz para nós essa visão, esse esclarecimento de que existe uma vida social no mundo espiritual, e essa vida social não é apenas uma vida de relacionamentos, mas é uma vida de propósitos, né? A gente acaba percebendo que a vida no mundo espiritual, ela se assemelha muito com a vida aqui no mundo físico, no sentido dos relacionamentos, em que as pessoas se unem pelo coração, se unem pelos interesses, vivenciam as suas hipocrisias, as suas falsidades, cultivam os seus afetos, cultivam os seus ódios e ressentimentos. Então é tudo aquilo que nós vivemos hoje. Então, para a gente poder perceber qual é exatamente a nossa condição no mundo espiritual, basta ver qual é a nossa própria condição aqui agora. Porque se nós não fomos capazes de criar amigos aqui no mundo físico, certamente nós também não fomos capazes de criar amigos no mundo espiritual. Porque aqueles que nos dão um suporte para a nossa existência hoje são espíritos que, motivados pela caridade ou por outro tipo de sentimento, estão ali presentes nos ajudando. Mas se hoje nós não somos capazes de criar esses vínculos afetivos, não é algo que simplesmente desaparece de um plano para outro. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Continuamos sendo ali os mesmos indivíduos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos. Então basta a gente olhar à nossa volta. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és, como foi colocado aqui pelo Miramês, né? Lembrando esse provérbio. E é exatamente isso. E quantas vezes nós encontramos, né, pessoas em nossas famílias, as nossas próprias relações, de que modo que nós nos relacionamos com o mundo? Muitas vezes tem aquela pergunta, né? Será que se por acaso eu me despedisse agora, será que alguém ia sentir falta? No sentido do afeto? No mundo espiritual não é diferente. Se eu me preparasse para a minha reencarnação e partisse do mundo espiritual para o mundo físico, eu cumpriria ali um planejamento reencarnatório, mas a pergunta é, será que alguém de fato sentiria falta? Por aquilo que eu conquistei em termos de amizades, né? E a gente lembra Saint-Exupéry, lá no livro Pequeno Príncipe, né? Que tu te tornas eternamente responsável pelas amizades que cultiva. Então, quer dizer, a relação social que nós temos no mundo espiritual é a mesma relação, do mesmo tipo aqui no mundo físico. Porque, na verdade, nós nos relacionamos uns com os outros sendo espíritos como somos. Eu não me relaciono com um desencarnado e depois me relaciono com um encarnado. Nós nos relacionamos uns com os outros como espíritos que somos. Por isso, então, tudo aquilo que nós vivenciamos, muitas vezes ali o espírito pede o auxílio do plano espiritual e esse auxílio chega, exatamente pelos afetos que são conquistados, pelas intercessões que são possíveis de serem feitas por aquilo que o espírito conquistou em termos de relacionamento, de amizade. Então, esse momento de despedida, em que o espírito não apenas se despede de amigos no plano espiritual, mas outros que se dispõem a acompanhá-lo durante a sua trajetória, é resultado daquilo que foi semeado. Nós temos, né, também uma dessas passagens que diz para nós assim, né, que não fique caçando borboletas para serem seus amigos, né? Plante flores, porque as borboletas virão. Então, nesse caso, no Jardim da Vida que nós temos hoje,
plantar esse jardim, cuidar desse jardim, para que essas borboletas venham até ele, é aquilo que nós podemos fazer de mais precioso, que é exatamente distribuir o amor que nós temos no coração, para atrair as pessoas e conquistar esses corações através dos laços de afeto, dos laços de amizade. E isso vai durar tanto aqui no mundo físico, como também no mundo espiritual. Né? Porque quando a gente olha para esse outro plano, dá a impressão de que nós falamos para um mundo diferente, um mundo estranho àquilo que nós vivemos. Mas nós temos que lembrar sempre da nossa natureza espiritual. E a nossa natureza espiritual faz com que nós sejamos cidadãos do mundo espiritual, independente do plano onde nós estamos. E o mecanismo que une as pessoas nesse relacionamento afetivo, ele é único. Não existe fazer amigos no plano espiritual e não ter amigos aqui. É o nosso estado de espírito que vai fazer com que isso aconteça. Né? Então, por isso, nesse momento de despedida, e a gente viu naquele exemplo de Dona Laura, assim como a gente viu em outros exemplos que foram citados, tanto por André Luiz como também por Filomeno de Miranda, em que espíritos que reencarnavam e eram ali completamente indiferentes, o máximo que eles tinham ali à sua volta eram espíritos que estavam comprometidos com a dor que ele vivenciava e, portanto, faziam isso por algum tipo de sentimento, mas muito mais voltado para a solidariedade de um lado ou pela culpa de outro lado do que pelo afeto em si. E o que nós vimos ali na descrição de Dona Laura, naquela reunião de tantos amigos ali presentes, de tantas pessoas, trazendo ali os seus votos, trazendo ali a sua, o seu carinho, o seu afeto, naquele momento em que ela partia para esse grande compromisso aqui no mundo físico, era resultado de tudo aquilo que ela conquistou. E chegando aqui no mundo físico não vai ser diferente. Ela vai reencontrar também com amigos que também estavam ali vivendo as suas provas, daí os laços de simpatia que nós encontramos. Então falarmos de laços de afeto, falarmos de amizade, falarmos desse espírito de fraternidade, é algo que independe do plano. Nos relacionamentos que nós encontramos, e uma dessas questões foram mencionadas aqui, foi mencionada aqui no Livro dos Espíritos, até talvez ali algumas poucas questões anteriores, falava aqui sobre o relacionamento no mundo espiritual. Porque foi até no capítulo anterior, né? Porque ali falava sobre a vida no mundo espiritual, e esse capítulo 7 fala sobre da volta do espírito. Então aqui já está falando sobre a vinda, mas antes de falar da vinda, nós estávamos falando sobre a permanência no mundo espiritual. Durante aquele momento em que o espírito tem condições de estar ali presente. E foi colocado para nós ali de que modo que as relações entre os espíritos se dão. E aí foi colocado para nós que no mundo espiritual as relações são sinceras. Não existe a hipocrisia, quer dizer, claro que existe naquelas faixas mais inferiores, em que nós encontramos os espíritos ali apenas por interesse que se aproximam, um querendo se aproveitar da influência, da posição, daquilo que o outro pode oferecer. Mas quando nós falamos das esferas mais elevadas, e não tão elevadas, mas nos planos, como por exemplo, um plano como o nosso lar que nós encontramos, ou nessas colônias, nós vimos ali os espíritos se relacionando com sinceridade. Então as máscaras que geralmente nós utilizamos aqui no mundo físico, essas máscaras caem do outro lado. E daí então nós somos exatamente quem nós somos. Não dá para a gente poder criar personagens para poder se relacionar, porque no mundo espiritual as relações são verdadeiras, são transparentes, são sinceras. Daí então a importância da gente cultivar sempre esse sentimento de amor ao próximo. Porque o amor ao próximo não é a caridade que nós fazemos com o estranho, é o sentimento que nós temos com aqueles que estão do nosso lado. E daí a gente vai então estendendo isso cada vez mais para o nosso círculo social ou para o ambiente onde nós estamos. Ampliando cada vez mais essa nossa rede de bons relacionamentos. E para isso então, somente o devotamento do amor ao próximo é possível. A Gênero colocou, cada noite nos desligamos do corpo. Os sonhos que temos podem nos dar uma ideia simples do que será
no mundo espiritual. E é exatamente, Angelina, o que trata essa próxima questão, que a gente já vai para ela, aproveitando aqui a sua deixa, que é a última questão desse capítulo, na 343, em que Kardec pergunta: o que vemos em sonho que nos testemunham, os que vemos em sonho que nos testemunham o afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? A resposta, muito frequentemente, são eles que nos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Então, nas relações de sonho, de desdobramento, e para nós os sonhos são tão complicados, porque existe, a gente já falou sobre isso, sobre a natureza dos sonhos, que elas têm aí três características gerais que nós podemos dizer. Que os sonhos são para nós influência do dia a dia, das nossas atividades, que vão ali trazendo para nós aquela agitação, aquela expectativa, aquela ansiedade, aquelas angústias do nosso cotidiano, que acabam depois refletindo na nossa mente durante esse período. E isso acaba ficando acaba ficando intenso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tem aquele segundo, que são os nossos conflitos, que vão se manifestando através das imagens que o sonho projeta. E depois tem a realidade do mundo espiritual, aquela em que nós nos desprendemos parcialmente do corpo físico e passamos a viver nesse ambiente, interagindo com outros indivíduos que são ali afins conosco. Então, muitas vezes, esses espíritos nos chegam, que são pessoas absolutamente estranhas nesse momento para nós, mas que, na verdade, são espíritos por quem nós nutrimos afetos no mundo espiritual, em existências anteriores. Então, como a nossa vida aqui no mundo físico ela é muito turbulenta e acaba ali tomando, tomando a maior parte, não apenas do nosso tempo, são mais ou menos, Angelina, que coisa boa. Eu tenho uma dificuldade enorme para me relacionar com sonhos, então é difícil de saber exatamente o que é o que. Mas a gente vê assim que a nossa vida cotidiana ela não é apenas difícil porque ela toma o nosso tempo, mas ela toma também, ela domina os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então muitas vezes nós falamos assim: nossa, eu não tenho tempo para nada. Na verdade eu não consigo nem me desconectar dessa correria toda, fazendo com que eu internamente fique também completamente envolvido com o mundo material. São ali consequências da vida que nós levamos, Isso é consequência não apenas da vida, mas do modo como nós vivemos também. E isso é parte do nosso mundo, é parte das experiências de um mundo de provas e expiações, principalmente nos tempos atuais. Se a gente voltasse, por exemplo, 50 anos no tempo, e todos nós aqui temos muita facilidade para fazer isso, voltar 50 anos no tempo, nós veremos que naquela época as coisas eram mais calmas. Exatamente porque nós vivíamos num ritmo diferente. Os nossos compromissos eram diferentes. O nosso modo de viver era diferente. Nós nos conectávamos apenas com o nosso mundo pequeno, dentro de casa, com a nossa vizinhança, eventualmente com o nosso ambiente de trabalho, com o nosso ambiente acadêmico, religioso e tudo mais. Hoje não, hoje nós temos ali uma quantidade de gente enorme que apareceu aqui no nosso mundo, e ao mesmo tempo a tecnologia ligando tudo e todos com informações, com compromissos, com relacionamentos. Então a nossa vida se tornou muito mais agitada do que era antigamente. Se antes nós tínhamos aquela vida pacata, aquela vida tranquila, hoje não, hoje a nossa vida vai se era ali a 110 volts que nós tínhamos, agora vai de 220 para cima, de tão agitada que é. E aí cabe a nós então aprender exatamente a organizar essa rotina, organizar não somente a rotina, mas organizar também o ritmo como nós vivemos as coisas. André colocou, para mim os sonhos não rolam, essa noite sonhei. Não me lembro, mas acordei no susto.
vem de um curto-circuito no micro-ondas. Pelo que sei, não tem micro no mundo espiritual. Olha que deve ter, Andréa. Pelo que André Luiz coloca para nós ali dos tantos equipamentos que tem, de repente não era micro-ondas, você olhou e achou que era micro-ondas, né? Então a nossa mente, né? Só tem sopinha. Pois é, né? Dificilmente eu lembro dos sonhos, né, Marião? Pois é. Então, exatamente por isso, né, o mecanismo do espírito, o mecanismo do corpo físico registrar as memórias espirituais, os espíritos já dizem para nós, é um mecanismo que limita muito a nossa capacidade de percepção. Principalmente por causa disso, né, como eu comentei com vocês, nós estamos muito ligados, né, ligados intensamente aqui ao mundo material. Nossa rotina, nossos horários, nossos compromissos, nossos relacionamentos. Então, quando se traz alguma coisa do mundo espiritual, ela acaba sendo quase que engolida por todas as lembranças, todas as memórias, todas as imagens que nós criamos a partir da vida aqui que nós levamos. Então é difícil fazermos isso. A menos que tenha ali aquele que tem aquela sensibilidade, bom dia professor, aquela sensibilidade, né, para poder ter ali uma clareza de visão do mundo espiritual. Mas a maioria de nós acaba ficando realmente restrito aqui ao mundo físico. Por isso então, mas esse relacionamento eles continuam. Imaginemos nós no mundo espiritual, em que nós ali estamos vivendo a nossa rotina, nossas atividades, mas as nossas mentes estão vinculadas aqui às pessoas, às atividades que nós vivemos aqui. E eventualmente a gente fala, poxa vida, eu preciso ir lá para ver como é que tá, para ver se eu posso ajudar alguma coisa e coisa e tal. E aí a gente vai, encontra com aquele espírito, conversa com ele, e aí depois ele volta para a realidade material dele e ele nem se lembra. Eventualmente ele vai dizer, nossa, eu tive um sonho, aquela pessoa apareceu naquele sonho, nossa, quanto tempo eu não lembro dele. Ele acha que é apenas uma lembrança, né? Porque é difícil a gente separar, né, nessa avalanche, é como se fosse nós aqui ouvindo os ruídos de uma grande cidade, com todo o barulho, com toda a agitação, e no fundo aquela pequena melodia que vem trazer para nós ali uma lembrança. Essa melodia é praticamente engolida por esses ruídos todos. Daí a importância de nós disciplinarmos os nossos pensamentos. Daí a importância de nós aprendermos a nos conectarmos com o mundo espiritual. Mas aí é uma questão de disciplina, uma questão de dedicação contínua para fazer com que essas nossas conexões, embora lutem bravamente, né, contra os ruídos do mundo material, ela consiga de fato conquistar o seu espaço. Consiga de fato ali ocupar um pequeno momento ali do nosso tempo para estabelecer essa conexão. Né? Tá na vantagem, então, Angelina, tá aí conversando com o pessoal do outro lado, viajando por ali, pelo mundo afora, né? A maioria de nós faz isso e nem sabe, mas tá valendo, né? Mas é isso aí, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos estudar, então, aqui, o próximo item desse nosso capítulo, né, o segundo item do capítulo, união da alma e do corpo. Aqui agora nós já falamos, então, sobre a ligação do espírito com o corpo físico. Eu vou dar uma olhadinha ali depois com o Segismundo, pegar ali um trechinho, para a gente poder ver ali de que forma que aquela experiência foi descrita para nós. Mas entraremos aqui então, por isso, já na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo. Então já começa aqui a falar da chegada de fato do espírito, né? Já fez ali as suas despedidas, já tem ali a sua programação estabelecida, é hora de embarcar. Como acontece esse embarque? Então veremos no nosso próximo encontro. Do jeito que eu sou, nem quero saber, né? Devo levar muita bronca. Tá certo, mas é importante, você está levando bronca, Andréa. O pior que nós encontramos são aqueles indiferentes. Os espíritos indiferentes são aqueles que mais sofrem. Porque eles simplesmente vivem aquele vazio. E esse vazio significa que, de acordo com as escolhas que eles fizeram, acabaram não tendo muitas conquistas.